Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Caro amigo, nós hoje estamos a olhar para o capítulo 15, 16, 17 e 18 do livro de Josué. Como é óbvio, não temos tempo para passar verso por verso estes 3 capítulos, porque realmente não tínhamos condições de o fazer, mas também porque ele aborda as heranças das 9 tribos e meias de Judá. Também falam sobre as conquistas de Caleb, a terra de Hebron, as cidades de Judá e a herança de Efraim, a herança da meia tribo de Manassés e o resto da terra dividida em 7 partes sobre as cidades de Benjamim. Estes 3 capítulos são extremamente importantes, mas não teremos condições para os examinar de uma forma minuciosa, de forma que iremos focar então algumas partes, talvez aquelas que consideramos mais importantes destes capítulos, das quais nós vamos certamente retirar lições para a nossa vida, para aquilo que é importante para o nosso dia-a-dia. Vamos considerar coisas importantes, a questão da conquista que Caleb desenvolveu na terra de Hebron. Esta linda terra onde Abraão morou. Caleb, este grande homem de Deus, que apesar de já estar com uma idade avançada, ele escolheu então para si e para a sua família viver naquela região. Ele teria, no entanto, de conquistá-la. Não era só chegar e dizer esta terra é minha. Havia lá habitantes e era necessário que ele então pudesse conquistar aquela região. Os habitantes que moravam nesta região eram homens grandes, gigantes, descendentes dos Anaquins. E por isso seria certamente uma tarefa difícil. Estamos lembrados que quando o povo de Israel chegou à fronteira para entrar e tomar posse da terra prometida, uma das razões pelas quais o povo não quis entrar foi o facto de a terra ser habitada por gigantes. Isso fez com que os 10 espias tivessem medo, tivessem receio de conquistar a terra, e isso desmobilizou o povo. No entanto, Josué e Caleb, eles sabiam que podiam confiar em Deus e que as vitórias que iriam alcançar seriam alcançadas porque Deus era com eles. Não por causa da sua força, não por causa da sua coragem, mas porque Deus estava com eles. E dessa forma, então eles avançaram. Deus havia prometido que aquela terra seria sua. E Josué e Caleb mantiveram-se firmes diante dessa promessa. No entanto, o resto do povo não aceitou o desafio de entrar na terra prometida e, como consequência, vaguearam 40 anos pelo deserto. Aqui Caleb está então de novo com uma idade avançada, mas disposto a obedecer à vontade de Deus e a receber a promessa que Deus lhe havia feito, de conquistar aquela terra. Quando temos Deus do nosso lado, não faz diferença a nossa idade, não faz diferença o tamanho dos obstáculos. É necessário sim que nós confiemos em Deus e possamos depender inteiramente dele. O grande reformador Martinho Lutero disse a certa altura: um com Deus é maioria. Ou seja, quando nós dependemos inteiramente de Deus, então podemos estar confiantes que a vitória está do nosso lado. E era assim que Caleb avança para este desafio que ele ainda tem pela frente. Estamos então em livro de Josué, o capítulo 15, no verso 13. Então convidava-o a abrir a sua Bíblia e lá então juntos vamos ler. Diz assim a palavra de Deus: Então Caleb, filho de Jefuné, foi dada uma parte dentro do território dos filhos de Judá, de acordo com a ordem do Senhor. E assim ele recebeu a cidade de Hebron, que se chamava Kiriat Arba, do nome do antepassado dos Anaquitas. Este lugar onde habitavam os gigantes, que de alguma forma espantaram os espias, foi o lugar então pedido por Caleb. Isto mostra realmente que Caleb era um homem de grande coragem, mas não só um homem de grande coragem, era também um homem de grande fé.
Ele escolhe então para si e para a sua família este lugar onde outros se intimidaram, onde outros se assustaram. Caleb agora está disposto a ultrapassar essas barreiras, baseado no poder de Deus, baseado na fé que ele tinha em Deus. E por isso mesmo ele enfrenta estes gigantes. Este lugar é um lugar histórico, um lugar extremamente importante, e ele estava dominado por estes gigantes. Os melhores lugares normalmente estão exatamente assim. Aquilo que é importante é sempre difícil de conquistar. E então o que é que Caleb fez diante deste desafio, diante destes gigantes? É exatamente isso que nós vamos passar a ver. Estamos no capítulo 15 do livro de Josué e o verso é o 14 e diz: Caleb expulsou de lá os 3 descendentes de Anak, que eram Shekshaim, Haiman e Talmai. Avançou dali contra os habitantes de Debir, localidade que outrora se chamava Kiriat Sefer, e afirmou então: darei a minha filha, Axa, como esposa àquele que atacar e conquistar esta cidade. Vemos aqui que Caleb era um homem de fé, mas também um homem de ação. E é interessante ver que a fé e a ação normalmente estão intimamente ligadas. Nós não podemos dizer que temos fé e ficar simplesmente numa atitude contemplativa. Não, a fé normalmente leva a ações concretas no terreno, no dia a dia. Há pessoas que se dizem muito religiosas, que têm muita fé, mas quando analisamos a sua vida, ela está cheia de incoerências, muitas vezes de pecado, de mentira, de suborno, de corrupção. Isso na realidade não é ter fé. A palavra de Deus, no livro de Tiago, nos diz que aquele que ama a Deus, aquele que tem fé, deve então mostrá-lo pelas suas obras, pelas suas ações. Isto não quer dizer que a pessoa é salva pelas suas obras, de forma alguma. A palavra de Deus no livro de Efésios, no seu capítulo 2, no verso 8, diz que é pela graça de Deus que somos salvos, mediante a fé. Isto não vem de nós, é dom de Deus, não das obras, para que ninguém se glorie. Mas ao mesmo tempo, o livro de Tiago nos mostra que a fé sem as obras então é morta. Ou seja, para alcançar a vida eterna, é necessário ter fé, única e exclusivamente. Fé em Cristo Jesus. Não é fé no vazio, não é fé numa religião, nem é fé na nossa própria fé. É fé na pessoa de Jesus Cristo, o único que morreu, ressuscitou e que nos pode dar vida em abundância. Mas ao mesmo tempo essa fé tem de passar a ser uma fé ativa, uma fé que passa às ações. Depois, uma vez que alcançamos a vida eterna, então temos de viver como filhos de Deus. E os filhos de Deus devem se comportar como tal. E é exatamente isso que Caleb aqui nos ensina. Ele não só era um homem ousado de palavra, dizendo que Deus ia libertar, mas ele confiava inteiramente em Deus ao ponto de passar à ação, expulsar aqueles gigantes da terra que ele acreditava que Deus lhe havia dado. O verso 17 deste capítulo 15 ainda nos diz: conquistou a cidade o seu sobrinho Otniel, filho de Kenaz, e Caleb deu-lhe a sua filha Axa em casamento. Então Axa caiu em boas mãos, pois Otniel foi um homem muito importante no seio do povo de Israel. O seu nome quer dizer Deus é força. Caleb então recompensa Otniel por ele ter conquistado esta cidade, Kiriat Sefer, e deu-lhe a sua filha Axa por mulher. Otniel foi um dos primeiros juízes da nação de Israel, depois de Josué. Ele julgou a nação de Israel durante 40 anos. Como vemos, parece que Caleb fez uma ótima escolha ao entregar a sua filha a este homem, Otniel. O verso 18 aqui do capítulo 15 ainda nos diz: ora, quando ele chegou à casa do marido, este convenceu-a a pedir ao pai terras de cultivo. Ela apeou-se do jumento e Caleb perguntou-lhe: o que é que tens? Ao que ela respondeu: quero pedir-te um favor, já que me deste terras secas, dá-me também nascentes. E ele deu as nascentes na encosta e no vale. Aqui vemos esta mulher, Axa, com confiança. Ela, por um lado, recebe a primeira bênção, território que o seu pai lhe dá, mas ela verifica que esse território não era irrigado, não tinha água, provavelmente seria uma terra mais seca, menos fértil. E ela então pede ao pai que ele pudesse dar também nascentes, locais com água para poder cultivar.
E vemos que Caleb, com facilidade, responde ao pedido de sua filha, dando então as nascentes que ela tanto pedia. E aqui, neste caso, podemos ver um tipo da nossa relação também com Deus. Por um lado, quando nós nos dirigimos a Deus, podemos ter esta confiança de, como filhos, nos aproximarmos dele. Deus não é um ser distante, Deus não é alguém que está longe, Deus não é um ser sisudo, alguém, um homem de idade, barba branca, cabelo branco, que está lá sentado nas nuvens. Às vezes esta é a imagem que nós temos de Deus, mas Deus não é assim. Deus realmente é um pai querido que quer se relacionar com os seus filhos. E quando os seus filhos fazem um pedido que é razoável e Deus verifica que aquilo é algo para nosso benefício, Deus concede com todo o prazer esse benefício aos seus filhos. Assim como Caleb queria ver a sua filha feliz, ele concedeu estas fontes, estas nascentes, para que ela pudesse cultivar a terra. Deus também quer nos conceder aquilo que é necessário para a nossa felicidade. Por isso que o apóstolo Paulo nos diz, num dos seus textos, ora aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vemos que Deus é realmente capaz de agir e Deus fará o melhor para nós. É necessário nós entendermos que a nossa relação com Deus é uma relação de amor, baseada nesse relacionamento profundo. E é isso que Deus espera também de nós. Mas nós chegamos então aqui ao verso 20, como eu disse, vamos saltar alguns textos e focar aqueles que consideramos mais importantes para o nosso dia-a-dia. O verso 20, ainda neste capítulo 15, nos diz: foi esta parte dada à tribo de Judá, segundo o número de suas famílias. As cidades situadas na parte do sul, para os lados da fronteira de Edom, no Negev, foram as seguintes, e aí vai fazer uma descrição das cidades. É uma lista de cidades, nomes que são dados e encontrados em mapas que nós hoje ainda temos. O verso 63 nos diz: os descendentes de Judá não puderam expulsar os jebuseus de Jerusalém, de tal modo que ainda hoje lá vivem juntamente com eles. Vemos que os filhos de Israel receberam de Deus a ordem de expulsar todos os povos que estavam naquela terra, pois eles representavam uma grande ameaça para a vida espiritual da nação de Israel. Nós já falámos em programas anteriores as práticas que estes povos tinham, práticas realmente horrendas, de lidar com as crianças, maltratar as crianças, sacrificá-las vivas diante de imagens, queimando-as. E isto eram práticas que Deus abominava. Deus de alguma forma queria proteger as crianças da nação de Israel, queria proteger o seu povo da imoralidade, da perversão, das ações malévolas que o povo tinha, e por essa razão Deus então diz para o povo retirar todas as nações do seu redor. Mas facto é que nem todos os povos foram eliminados de imediato. A nação de Israel não conseguiu viver na totalidade as promessas que Deus havia dado. Era necessário que o povo se abstivesse, por um lado, enquanto não conquistava aquelas terras, se abstivesse das práticas daqueles povos. No entanto, Israel não fez isso. Permitiu que muitos daqueles povos os influenciassem e permitiu que esses povos começassem a trazer práticas que eram práticas que Deus detestava. Isso foi fazendo com que o povo de Israel se tornasse de alguma forma doente, se tornasse fraco espiritualmente, dando então espaço a que coisas que são contrárias à vontade de Deus fossem realizadas. E isso fazia com que cada vez mais o povo se afastasse daquilo que era a orientação de Deus para a sua vida. E este texto aqui, no final do capítulo 15, revela exatamente isso, que alguns povos eles não conseguiram expulsar e eles foram influenciando a nação de Israel, ainda que não de imediato. Mas vamos continuar no capítulo 16, no verso 10, nós vamos ver aqui o texto da palavra de Deus que continua a falar, continua novamente a vermos aqui nestes textos problemas, o mesmo problema que acabámos de falar. Os filhos de Efraim não puderam expulsar os cananeus que habitavam em Gezer, e diz o versículo: entretanto, os descendentes de Efraim não puderam expulsar
a Quezer, os cananeus que lá habitavam. E assim ainda hoje lá continuam a viver, mas obrigados a pagar-lhes tributo. Vemos aqui que os da tribo de Efraim tentaram resolver o problema, mas foi uma meia resolução. A ordem de Deus era que Deus disse ao povo de Israel que eles deveriam retirar os povos de uma vez por todas para poderem ocupar por um lado a terra, mas ao mesmo tempo para se verem livres da prática de coisas que desagradam profundamente a Deus. No entanto, aqui, os da terra, da tribo de Efraim, enfim, fizeram concessões. Acharam que não era assim tão perigoso manter estas tribos ali, estes povos ali, em convivência com eles. E por essa razão foram permitindo que estes povos pagãos se mantivessem ali. Resolveram este problema por conta própria. Eles deixaram então estes povos viver ali, sujeitando-os a trabalhos forçados, é verdade, mas ao mesmo tempo obrigando-os a pagar tributo, mas não resolveram realmente o problema do pecado. Eles mantiveram esta gente ali perto e elas iam influenciando a sua maneira de viver, a sua maneira de pensar. E isso revelou-se algo desastroso para a nação de Israel. Estamos agora no capítulo 17 e no verso 3 diz assim: Mas Zelofade, filho de Efer, que por sua vez era filho de Gileade, e este de Maquir, filho de Manassés, não teve filhos. Teve apenas filhas, que eram Malá, Noá, Ogla, Milca e Tirsca. Estas apresentaram ao sacerdote Eleazar, a Josué, filho de Num, e aos chefes do povo, para lhe dizerem: O Senhor mandou que nos fosse dadas terras, tal como aos nossos parentes. E foi-lhes dada uma parte do território com os seus parentes, conforme o Senhor tinha mandado. Foi assim que a tribo de Manassés recebeu 10 partes, além da terra de Gileade e Bazã, que ficam do lado oriental do Jordão, porque as filhas de Manassés também foram dadas terras, tal como aos filhos. A região de Gileade foi para os outros descendentes de Manassés. Temos aqui, nestes textos, um assunto extremamente importante e atual: a reivindicação dos direitos das mulheres. Era costume naquela época, e é preciso enquadrar aqui este assunto de uma forma correta, em termos de contexto cultural. Naquela época as mulheres não tinham direito à herança. Elas só poderiam receber alguma coisa se fossem casadas e se tivessem filhos. Então seriam os homens que tinham direito a receber a herança. E assim estas mulheres que aqui não eram casadas, que não tinham filhos, não tinham direito a receber seja o que for. Mas aqui, de facto, esta situação cria uma exceção à regra. Aqui as filhas de Zelofade reclamam aquilo que elas consideram uma injustiça praticada contra elas e o fazem muito bem. E por isso mesmo a ordem é reposta, a justiça é reposta. Infelizmente vemos nos nossos próprios dias situações idênticas. Mulheres que desempenham o mesmo trabalho, mas que recebem menos salário, ou mulheres que são impedidas de acesso a determinadas funções simplesmente porque são mulheres, e isso não deveria ser permitido. Não deveria haver injustiças a esse nível. Por um lado, a Bíblia mostra claramente que Deus dá valor igual ao homem e à mulher. Ambos têm o mesmo valor diante de Deus. O homem não é mais precioso que a mulher ou vice-versa. Não, em termos de direitos, homem e mulher são iguais. Isso não quer dizer que não somos diferentes. Eu acho que é triste confundir direitos iguais com papéis iguais ou com aspectos iguais. Nós não somos iguais em todos os níveis. Homem e mulher são diferentes e essas diferenças deveriam ser respeitadas e admiradas e valorizadas. Basta olhar, e há algumas que são muito evidentes. A física talvez é a mais evidente. Se nós olharmos para um homem e olharmos para uma mulher, percebemos logo das diferenças. Essas diferenças não deveriam ser a razão para diminuição ou para desrespeito. Não. Somos diferentes e ainda bem que somos diferentes. Há diferenças talvez menos visíveis, como as diferenças emocionais. E é bom que sejamos diferentes. Há quem diga que mesmo a nível intelectual os homens e as mulheres são diferentes. A forma de raciocinar é diferente também. Então, isso são diferenças que não devemos querer que sejam equiparadas ou igualadas. Temos que respeitar as nossas diferenças.
Quanto aos nossos direitos, esse é um outro assunto, e aí sim deveríamos lutar para que homens e mulheres que têm a mesma dignidade enquanto pessoas deveriam ter os mesmos direitos enquanto seres humanos. Então, nesse sentido aí, devíamos lutar pela igualdade. E estas filhas aqui de Zelofade fizeram isso e fizeram-no muito bem, e foi atendido o seu pedido. E diz o texto que os descendentes de Manassés não puderam apoderar-se daquelas cidades porque os cananeus resistiram e ainda lá continuam. Quando os israelitas se tornaram mais fortes, obrigaram os cananeus a pagar-lhes tributo, mas não os expulsaram. Vemos aqui mais uma vez que a história se repete. O povo continua a ser complacente e a não conseguir expulsar aqueles povos que de alguma forma os prejudicavam severamente. Mas ao mesmo tempo, e apesar da história se ir repetindo e tentando conquistar, chegamos então ao capítulo 18 e o verso 1 diz: todo o povo de Israel se reuniu em assembleia em Siló para estabelecer a tenda do encontro, depois de terem subjugado o país. Este é de facto um lugar extremamente importante para o povo de Israel. Finalmente, depois de muitas batalhas e conquistas, eles chegam ao ponto de estabelecer a tenda do Senhor. Mas o verso 2 e 3 nos diz: mas dentro dos israelitas ainda havia 7 tribos que não tinham recebido a sua parte. José disse então ao povo reunido: até quando terão preguiça em ocupar a terra que o Senhor, Deus dos vossos pais, vos deu? Uma pergunta extremamente importante para cada um de nós também. Talvez muitas vezes Deus nos promete coisas, nos dá promessas incríveis para a nossa vida, mas nós ficamos como o povo de Israel, com preguiça em tomar posse daquilo que Deus nos deu. Deus nos tem dito que Ele nos veio dar vida e vida em abundância. Deus nos tem dito que nós poderíamos pedir e nos seria concedido. Deus nos tem dado promessas tremendas a cada um de nós. É necessário que cada um de nós possa tomar posse daquilo que Deus nos confiou. Não sejamos preguiçosos ao ponto de nos acomodarmos com as pequenas bênçãos que Deus já nos foi dando, mas procuremos em Deus aquilo que Ele nos tem dado, não com um coração de insatisfação, mas com uma firme certeza daquilo que Deus quer para a nossa vida. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.